Ponderar em meio aos lamentos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo 2,7. O apóstolo Paulo, nessa palavra, estava estimulando o bom combate da fé, pois a nossa fé não pode ser uma fé cega, mas também não podemos ficar querendo ver para crer, porque tudo já está escrito, já cumpriu em partes na vida de homens da Bíblia, em nossas vidas, vai se cumprindo à medida que vamos ouvindo, lendo a palavra e, acima de tudo, praticando. É certo que sempre devemos rever nossas teologias pessoais e ponderar o que a pessoa está ensinando, se realmente ela vive o que prega e também se aquilo tem uma base na Bíblia, né? Algumas práticas são perniciosas aos homens de Deus e às vezes devemos permitir que o Senhor nos desafiasse a executar tarefas, missões ou passar por algumas situações que no início pode parecer constrangedora, pois tem a aparência de um sofrimento que dá a entender que o Senhor nos abandonou ou que somos indignos, que estamos sofrendo por enganos, mas a Bíblia diz que devemos nos fortificar na graça que está em Jesus Cristo, participando dos sofrimentos, seja qual for. É claro que isso não deve envolver pecados premeditados, pois nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que a regimentou, que o chamou. É normal nas guerras os exageros. Há quem cometa erros, estrupos, traição, fazendo que o companheiro seja morto em meio a um tiroteio. Quem vai saber de quem partiu a bala? Às vezes, aquele que seria sua retaguarda é quem atirou e te deixou ferido, por não desejar permanecer combatendo daquela forma, ou porque não deseja correr conforme as regras, segundo as normas. Como também está escrito, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Medite comigo. E se esse fruto que está plantado é da obediência, e como crucificaram para matar o nosso Senhor, o que não farão aos seus domésticos? Nós. Pondera isso tudo, porque ninguém precisa parar de pensar. Mas também ninguém terá a coroa se não for fiel até a morte. Não receberá a coroa da vida, mas se for fiel, a palavra nos garante, dar-te-ei a coroa da vida. Escreve isto a todos quanto amam a sua vinda. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se dará como num piscar de olhos. Então vigia, crente, não dará tempo para que estejamos efetuando concertos. E esse tempo é um tempo de arrependimento e purificação, como está escrito, é necessário. E também está escrito, sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso, e por tantas outras palavras, devemos nos apegar à sã doutrina que envolve a Bíblia como um todo, conforme está escrito. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Salmo 107, 43. Pois quem ama a vinda do Senhor deve estar preparado para se encontrar com Ele. E tudo segundo, ou melhor, a cada piscar de olho, não se pode deixar essas considerações para o amanhã. É claro que existem conceitos que levarão anos para acontecer, como no caso dos irmãos de José, como no caso de Jacó e Esaú, que levou mais ou menos, uns 14 anos. Então não falo de um concerto só aqui e outro ali, mas que tudo seja conhecido diante de Deus através da sua oração, das suas petições, das suas súplicas, que te leve aos concertos, pois assim serás praticante da sã doutrina, não andando ansioso por coisa alguma, se mantendo em amor ao Senhor, sabendo que tudo coopera para aqueles que amam ao Senhor. E escrito está que aqueles que me amam serão amados pelo meu Pai. E aqueles que não
me negarem, ou seja, me reconhecerem, disse Jesus, eu os reconhecereis naquele dia. Porém, tenho aqui um lamento sobre a afirmação de Jesus para com a igreja. Vocês me honram com os lábios, mas os vossos corações estão longe, como também está escrito. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome. E aí vai começa a enumerar as suas obras, falando do seu currículo. Jesus dirá, não vou-lo conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. De que iniquidade específica o Senhor fala? Penso que seja da iniquidade que está no coração, o qual o escritor sagrado deixou registrado assim: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Portanto, devo atender aos mandamentos e os estatutos que foram ordenados por Jeová. E ficou registrado no terceiro discurso de Moisés, Deuteronômio 27:10. E sobre o monte Ebal, os levitas testificam em voz alta. E muitas maldições ficaram liberadas no Gerezim. Novamente foi dito aos que me amam, ao que amam a sua vida, se atentamente ouvires e tendo cuidado de guardar. E aí ele repete o capítulo 28:2. Se ouvires o Senhor, ele te constituirá para si em um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Estas são bênçãos que dependem mais do ouvinte do que de Deus. São bênçãos condicionais, ou seja, bênçãos que dependem de uma condição. Esta sempre foi a queixa de Deus com o seu povo, pelo fato de não conhecerem as promessas ou de não misturarmos fé às promessas, no amor do Mestre.